tema da nossa mensagem é o menino perfeito. O menino perfeito foi o que nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus. Não existe outro modelo. Jesus é o modelo de um menino exemplar. E olhando nós para ele, podemos ver que este único incidente recordado de sua meninice é uma prova que realmente o teu Salvador, o meu Salvador, o meu Senhor, o teu Senhor, o médico, o nosso grandioso médico, nosso advogado, nosso Deus forte, foi criança também. Nasceu igual a nós. E ele foi uma criança, foi um menino, modelo, como nós aqui encontramos na leitura da palavra de Deus. Como nós notamos aqui no versículo 40, há 4 frases que chamam a nossa atenção. 4 frases que a palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo, mostra para nós. E diz o seguinte, que quando Jesus foi levado pela sua mãe e pelo seu pai, a ida a Jerusalém naquele dia da festa mostra claramente também não só o menino, mas a família. Como é muito importante o casal, o marido, a esposa agir na vida da criança. Como nós vimos, José e Maria levaram o menino ao templo para participar de uma festa religiosa. E a melhor coisa que o pai e a mãe podem fazer principalmente para a criança, é levar os seus filhos à igreja, como mostra Maria e José, ou José e Maria, levando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus aqui diz que o menino crescia. O menino crescia e diz também que ele fortalecia. E diz que ele era sábio e a graça de Deus estava sobre ele. No dia de hoje, quando nós participamos dessa festa tão importante, que foi a apresentação do Arthur, nós notamos na vida do Arthur esta bênção maravilhosa que o menino Jesus também tinha. Ainda que ele
já era de 12 anos e o Arthur apenas de 1 mês, mas nós podemos ver que, biblicamente, está cumprindo a palavra de Deus. O pai e a mãe, como Maria e José, trouxeram ele na igreja. E ele, aqui na igreja, já recebeu essa cerimônia tão importante, sendo apresentado ao Senhor ou consagrado ao Senhor. Mas ele está seguindo naturalmente o que acontecia com Jesus. E aqui diz, inicialmente, o menino, no versículo 40, o menino crescia. E nós temos visto que o Arthur tem crescido. E, pelo jeito, vai ser grandão no balcão como o pai. Né? Com quanto ele está dentro? Ele 51 centímetros. Nasceu com quanto? Então, 47 já foi para 51. Quer dizer, ele está crescendo como nosso Senhor Jesus Cristo crescia. Aqui no versículo 40 ainda continua dizendo que Jesus fortalecia. E o Arthur tem também fortalecido, né? Ele está bem forte e a médica até admirou quanto ele engordou, como ele está forte. Engordou quantos quilos? Estou apertando a voz dele, está vendo? É voz, voz, vocês têm que desculpar um pouco, porque não, a voz é como. Então, como é? 4 quilos, 180. O normal era para ter quanto, mais ou menos? Era isso? Engordou quase 2 quilos. Muito bem. Então diz a Bíblia que Jesus, já tinha 12 anos, né? Era cheio de sabedoria. E eu tenho certeza absoluta que o Arthur também vai ser cheio de sabedoria, porque ele vai ser criado na igreja pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e como Jesus tinha sabedoria, esse próprio Jesus vai conceder ao Arthur sabedoria para que ele possa ser realmente um menino perfeito na presença de Deus, como era nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir a atenção dos pais e das mães. Eu sei que vocês têm ao seu favor em dizer, mas Jesus era Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Mas, meu irmão, você precisa olhar para o seu filhinho. E ele não pode ficar sem crescer na sabedoria. Como está escrito aqui, cheio
sabedoria. Então, sempre o pai, sempre a mãe deve estar atento na sabedoria do seu filho no que se refere à palavra de Deus, à Bíblia. Meus irmãos, Deus, Ele concede para nós 24 horas por dia, não é? 24 horas. O que custa? E custa, hein? Quase ninguém dá. Dar 1 hora de devocional para Jesus Cristo. Fazer um devocional diário de 1 hora. De 1 hora. Hoje, nós estamos vivendo com a ciência multiplicada. Então, quando um menino, uma menina, uma criança senta em frente do computador, 1 hora nem vê. Mas já passou 1 hora. Não é assim? Quando você senta em frente do computador, se você não prestar atenção, quando você for ver, já passou 2, 3, 4, 5 horas. Agora, biblicamente, eu acredito que todos os pais e mães aqui presentes querem que os seus filhos acompanhem como era Jesus. Ele é o modelo para nós pais. Então nós temos que sempre lembrar que os nossos filhos devem o meu sistema foi esse. Primeira coisa, ter uma Bíblia. E eles tiveram. A Débora, o Marcos e a Raquel. Segundo, eles iam na escola dominical. E aquele tempo, irmãos, não sei se era mais rigoroso, mas as crianças, não estou te chamando de hoje, eles tinham que estudar, tinham que se preparar, porque no domingo a professora ia cobrar. Então o que o pai e a mãe faziam? Cobrava, pegava as revistinhas, lembro tão bem, vinha aquelas revistinhas com ovelhinha, o pastor. Então, as crianças tinham que pintar, tinham que pôr uma estrelinha, ia colocando estrelinhas. É a melhor coisa que um pai e uma mãe dá para o seu filho. Não existe outra coisa melhor do que isso daí. Está escrito na Bíblia, meu irmão, em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. E esse, quando envelhecer, não se desviará dele. Até envelhecer, não se desviará dele. Porque aquilo lá foi registrado com o poder de Deus. Mas o povo israelita, por exemplo, o Moisés, você olhando lá em Deuteronômio, diz assim: lê, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as
Bíblia. Pelo menos 1 hora devocional por dia. É pouquíssimo, eu sei que estou pedindo até perdão para Deus, porque eu sei que estou falando aqui uma medida muito pequena. Mas então diz assim: tu as inculcarás a teu filho, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Alguém poderá dizer: oh, mas esse pai é chato, hein? Né? Esse pai é chato. Olha aqui, falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitado ou ao levantar. Também as atarás com um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. E escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Para que isso? Para quê? O filho ser abençoado. O filho ser vencedor. Que maravilha! Coisa linda o pai chegar para o filho e tomar uma lição que ele já deu. Nunca querer uma coisa que ele nunca ensinou. Também não pode. Mas, filhinho, o que mesmo está escrito no Salmo 23, capítulo 4, versículo 4? E o filho, pá. Olha que maravilha. E lá, em Mateus, e lá, tudo que ele já deu. Então, o filho, a filha, está crescendo de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, vocês sabem que é dito por aí que o lar, a casa, tem sido considerado com muita propriedade como a célula máter. Não é isso? O lar, a casa da gente, é considerado como a célula máter. Mas isso tem que ser biblicamente.